Presidente, mas não há problema. Passamos de imediato então ao PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Conselheiro Luís Jorge. O PCP tem acompanhado com preocupação esta matéria. Aliás, o Sr. Conselheiro e o Sr. Presidente acabaram de falar na conferência que foi realizada há cerca de 2 anos no Senado, e na sequência dessa conferência o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o seu projeto de resolução, que foi agora possível agendar juntamente com a proposta do Governo, e que foi aprovado na generalidade. Por unanimidade, que de integração do Conselho das Comunidades no Conselho de Opinião da RTP. Uma outra questão que o Sr. Conselheiro referiu. Primeiro, achamos positivos que o Conselho das Comunidades se continua a preocupar com a questão da onda curta. Como sabe, o PCP preocupou-se muito na altura, fez um acompanhamento muito em cima relativamente a esta matéria, e folgamos em saber que esta ainda é uma preocupação e que teremos que pensar como é que reavivamos esta preocupação. Outra questão que gostava de, só para efeito de esclarecimento, relativamente à agricultura, foram criados posteriormente mecanismos para que os agricultores não lhe fosse cobrado nessas condições específicas em que falou, inicialmente por proposta do PCP e depois foi inserido em Orçamento de Estado estas alterações. Infelizmente nós temos acompanhado por parte do Ministério da Agricultura. Infelizmente o Ministério da Agricultura tem lavado um bocadinho as mãos do processo, diz que só lhe compete certificar que aquelas pessoas são efetivamente agricultores. O Grupo Parlamentar do PCP já questionou a entidade reguladora para perceber como é que isto se faz, havendo legislação que proíbe a cobrança a agricultores com 10 contratos com a EDP, porque têm, por exemplo, nos espaços de rega, tem um furo de rega, tem um contrato com, até havia o caricato dos cemitérios, de ser cobrada a taxa audiovisual nos cemitérios onde havia um contrato com a EDP. Relativamente àquilo que referiu, tinha uma outra questão a colocar. Primeiro, esta questão do Conselho Geral Independente. O PCP tem muitas dúvidas relativamente a esta matéria. O Sr. Conselheiro diz que se congratulam. Nós temos preocupações, desde logo, a sua Constituição. Dos 6 elementos, 2 são nomeados pelo Governo, 2 escolhidos pelo Conselho de Opinião, e depois estes 4 escolhem os outros 2. Por isso, isto também é relevante relativamente àquilo que são essas dinâmicas. Por outro lado, a questão dos financiamentos que colocou, e traz aqui um elemento novo desta possibilidade de ter um orçamento independente para a RTP internacional, mas estas alterações ao financiamento, na nossa perspectiva, também se prendem com aquilo que é a desresponsabilização pelo serviço público, e as comunidades, melhor que ninguém, têm a noção do que é esta importância, e o Sr. Conselheiro referiu aí várias vezes esta importância de ter um serviço público que muitas vezes não é para recolher benefícios até económicos imediatos, mas tem a ver com a necessidade de manter uma ligação às comunidades e uma proximidade, até nesta perspectiva do Governo de utilizar as comunidades como instrumento para a internacionalização da economia. Esta relação é fundamental. Outra nota só, relativamente àquilo que é o Conselho das Comunidades e a consulta relativamente a algumas destas matérias. Infelizmente isto também não é novidade, né? Nós sabemos que o Conselho das Comunidades, sendo por excelência o órgão de aconselhamento do Governo para a política das comunidades, ele muitas vezes nem sequer é ouvido em matérias que têm a ver com as comunidades, e até muitas vezes não tem condições financeiras para o seu funcionamento e para poder tomar posição. Relativamente àquilo que gostava de perguntar, o Sr. Conselheiro já foi tocando em algumas destas matérias, só 2 coisas que ainda não referiu, embora uma o tenha referido por contraposição, que era perceber qual é a perspectiva a partir das comunidades daquilo que é a RTP Internacional enquanto serviço público, qual é a avaliação. Já referiu o que é que deveria ser, mas por isso perguntar qual é a avaliação que as comunidades fazem daquilo que é o serviço que é prestado, se ele efetivamente cumpre as funções que na vossa perspectiva são as adequadas.
E por outro lado, e por último, colocar relativamente à vossa participação no Conselho das Comunidades. Sabemos que o Conselho no Conselho da Opinião, o Conselho das Comunidades tem tido e tem muitas vezes algumas dificuldades financeiras, como eu já disse, para funcionar. Nas discussões aqui, a outra minha camarada que acompanha as discussões, mas parece que esta questão foi levantada por parte do Conselho da Opinião, que era a preocupação financeira com a deslocação de um membro do Conselho das Comunidades para poder reunir com o Conselho da Opinião. Se já fizeram uma reflexão sobre isto, sobre as condições que têm efetivamente ou que possam estar criadas a partir nomeadamente do financiamento da deslocação de um conselheiro que possa integrar o Conselho da Opinião, se ela deve ser feita a partir do Conselho das Comunidades, se a partir do Conselho da Opinião, com uma certeza da nossa parte, é que têm que ser criadas as condições para que, depois da legislação permitir que o Conselho das Comunidades participe no Conselho da Opinião, era só o que faltava é que fossem as condições financeiras a limitar essa participação. Muito obrigado. Sr. Presidente, não vai ser preciso. Eu julgo que o Sr. Conselheiro foi muito claro, pelo menos nas questões que eu lhe coloquei e na resposta às questões, muito claro relativamente qual é aquilo que é a posição, e registámos o conjunto ou algumas preocupações, nomeadamente esta última que colocámos relativamente às condições que é preciso criar para que o CCP efetivamente participe nas reuniões do Conselho de Opinião. Parece que é preciso clarificar aqui a necessidade de clarificação de como é que ela se vai depois efetivar, e acompanharemos. E por isso, dada a clareza, não tinha outra questão para perguntar, a não ser, e uma vez que referiu a forma, e que foi já bastantes vezes referida a forma e a qualidade da RTP Internacional, eu perguntava qual é a importância do canal da RTP Internacional, e se ela efetivamente é utilizada, e se não é, se deveria e em que medida é que devia ser, por exemplo, para fazer um conjunto de esclarecimentos que é preciso fazer junto das comunidades. Por exemplo, agora vai haver eleições europeias e relativamente às comunidades na Europa, né? E nas outras, se a RTP Internacional é utilizada como veículo de informação no recenseamento eleitoral, ou para as problemáticas da imigração, nomeadamente para alertar para as pessoas que saem do país sem condições, muitas vezes saem de uma forma aventureira e depois não conseguem encontrar soluções, se ele também é utilizado para isso, ou nos apoios dos serviços consulares, as necessidades que os imigrantes, se ela, não tenho dúvida que seria um instrumento fundamental para fazer chegar um conjunto de informação aos portugueses, mas em que medida é que é utilizada para isso, e não sendo, em que medida é que poderia ser. Muito obrigado.